conversar agora sobre os planos de regiões hidrográficas do estado do Ceará e sobre os planos de seca. E vamos conversar sobre isso com a professora Sandra, que eu pediria aqui para que ela contasse um pouco aqui da história dela. Bom dia, né? Meu nome é Sandra, né? Sou Sandra Aquino, sou socióloga, né? Tenho doutorado em Sociologia e estou hoje coordenando os planos de recursos hídricos, né? Que está vinculado, está abrigado institucionalmente no programa Cientista-Chefe da FUNCAB. Pronto. Então, como a Sandra acabou de relatar, nós estamos desenvolvendo os planos de região hidrográfica nas 12 regiões hidrográficas do estado do Ceará. O Ceará ele tem uma certa tradição já de planejamento de recursos hídricos. Praticamente logo no início da política estadual de recursos hídricos foi desenvolvido o primeiro plano de recursos hídricos. Logo quando a Secretaria de Recursos Hídricos foi criada, ele foi publicado o primeiro plano em 1991, que era um plano estadual de recursos hídricos. Antes disso a gente teve até um plano zero, que a gente chama, mas o plano que definiu que marcou, digamos assim, muito fortemente a política de águas foi esse primeiro plano estadual de recursos hídricos, que foi publicado em 91 e 92. Depois disso, quando a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos foi criada, em 1993, e começou a operar em 94, a COGE, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, se iniciou uma fase de planejamento de bacias hidrográficas. A gente chamava mais bacias hidrográficas naquela época, né? Ao invés desse conceito talvez de região hidrográfica, depois eu posso explicar por quê. Então a gente criou esses planos de bacias hidrográficas. Na época já tinha essa lógica já multidisciplinar, do plano, etc. E foi feito inicialmente o plano da bacia hidrográfica do Jaguaribe, com as 5 regiões hidrográficas do Jaguaribe, né, o Salgado, o Alto Jaguaribe, o Banabuiú, o Médio Jaguaribe e o Baixo Jaguaribe, todas as 5 regiões hidrográficas, mas de uma forma, digamos assim, totalizada, né, da região hidrográfica como um todo. Foi feito o plano hidrográfico do Curu e foi feito o plano hidrográfico da região metropolitana, das bacias metropolitanas de Fortaleza, que é um conglomerado de bacias hidrográficas. Esses 3 primeiros planos foram realizados com participação social. Na época a gente ainda estava experimentando esse processo inicial de participação social, então foi definido um plano do plano, que é um termo de referência que a gente chama por região hidrográfica, e depois uma consultora desenvolveu os trabalhos e eram apresentados para o comitê de bacia, ou comissão de usuários, ou organização social que existia na época. Depois disso a gente andou trabalhando também com planejamento em algumas bacias hidrográficas, como é o caso do Acaraú, Ibiapaba, que a gente chamava de planos estratégicos. Por que era plano estratégico e não plano de bacia? Porque ainda não tinham comitês de bacias ou organizações sociais lá existentes. Então a gente não queria chamar de plano alguma coisa que não passasse por um comitê de bacia. Então esse era um princípio inicial. Apesar de ter tido uma participação social muito intensa, através de várias reuniões com participação pública, auscultação da sociedade, mas ali ficou como um planejamento estratégico da região da Ibiapaba e ali também do Acaraú. Então o processo aqui de planejamento no estado, esse aí foi um processo de planejamento muito importante. Então, e ele alimentava e alimenta as tomadas de decisões de investimento público. Quais são os reservatórios que devem ser construídos, quais adutoras devem ser executados, que tipo de aprimoramento a gente deve ter no processo de participação social, como é que se deve dar o processo de gestão de recursos hídricos. Então, na escala da bacia hidrográfica, a gente sempre teve esse tipo de planejamento. Mas não foi só esse planejamento que nós tivemos no estado do Ceará. Nós tivemos um planejamento chamado alocação negociada de águas, que também é um planejamento que define como vai ser utilizada a água no curto prazo. Então, assim, tem diversos níveis de planejamento no estado do Ceará. E, mais recentemente, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGE, juntamente com o secretário de Recursos Hídricos, resolveram que nós deveríamos atualizar ou desenvolver novos planos para as 12 regiões hidrográficas do estado do Ceará. E dessa feita, eles resolveram fazer de uma maneira diferente, que integrasse mais a COGE como sendo um ator, digamos assim, uma ação executiva mais intensa no processo de elaboração do plano, que houvesse internalização desses documentos e da elaboração na própria COGE,
que a gente tivesse um processo também de inovação tecnológica no que tange a sinalização, a incorporação de mudanças climáticas no documento do plano, e que houvesse um processo de participação pública mais intensa. Porque mesmo tendo processo de participação pública no passado, às vezes era mais comunicação do que um processo mais orgânico de participação pública. Então, para isso foi definida uma estratégia de participação pública mais intensa nesse plano. Essa e outras modificações foram feitas nessa nova rodada de planejamento no estado do Ceará. Então, é sobre essa história que nós vamos querer conversar agora. E aí eu fiz uma longa introdução, né? Mas é sobre essa história que nós devemos falar agora com a Sandra. Né? Então, a primeira pergunta que eu tinha para a Sandra era o seguinte: antes de planejar, a gente tem que planejar o planejamento. Né? E esse planejamento não pode ser também de forma tecnocrática, né? Que a gente acabou de dizer que aqui uma das marcas é o processo de participação pública. Como foi, Sandra, o planejamento do planejamento? Como é que a participação social já entrou desde esse primeiro momento na definição da agenda dos planos? Bem, essa fase que o Assis está chamando aqui de planejamento, né, teve um momento fundamental, que eu chamo até como porta de entrada para as atividades, que foi a aplicação de um questionário, né, que nós elaboramos, né, junto com a equipe da COGE. Né, teve todo um procedimento inicial, né, para a elaboração desse instrumento de pesquisa. Né. Porque qual era a ideia inicial? Era primeiro ouvir, né, os membros dos comitês, que eles pudessem nos falar, né, nos dar algumas informações sobre a sua região. E que informações eram essas? Informações sobre os principais conflitos na região, informações sobre os aspectos institucionais e também sobre os principais problemas hídricos. Então nós elaboramos um questionário em conjunto com a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Alguns técnicos da companhia, primeiro, eles fizeram um levantamento dentro das próprias gerências regionais, né, identificando quais eram os principais problemas a partir dessas três perspectivas que eu coloquei. Né. Depois nós fizemos um encontro interno, né, onde discutimos esse instrumento, né, para elaborar as questões. Né. Depois desse passo, né, de aprimorar o instrumento, né, nós fizemos a aplicação de um pré-teste, que a gente precisava saber se esse questionário ele ia ser um instrumento que as pessoas que fossem responder, eles iriam compreender de fato as questões. Né? E nós fizemos o pré-teste. Esse pré-teste ele foi aplicado com pessoas que já tinham participado do comitê, ex-membros do comitê ou algumas pessoas que eram suplentes em todas as regiões hidrográficas, nas 12 regiões. E depois desse momento a gente passou então para a aplicação do instrumento, do questionário. Né? Essa aplicação ela foi utilizada, a gente fez de forma virtual em função da pandemia, né? E esses questionários foram distribuídos e depois nós, né, quando eles foram nos enviados, nós fizemos toda a tabulação, sistematizamos as informações e na primeira reunião de partida, né, para a elaboração dos planos, nós já levamos, né, esses resultados para apresentar ao comitê de bacia, porque a gente entendeu nesse momento que era importante não apenas coletar as informações, mas apresentar para esse público que nos respondeu, né, qual foi o resultado dessas informações, o que é que elas apontavam, né, e aí a gente faz esse momento durante a primeira reunião, que é a reunião de partida, que a gente apresenta os resultados do questionário, né, como uma forma também já de ir criando esses vínculos, essa ponte entre a equipe que estava elaborando o projeto de pesquisa, né, o projeto de elaboração dos planos de recursos hídricos e o público, no caso, os membros dos comitês de bacia. Não deixa de ser também um projeto de pesquisa que a gente vai aprendendo, identificando novas oportunidades e aprimorar o sistema também no processo de participação. É um projeto de pesquisa também, mas com foco muito grande na aplicação. Né? E aí, Sandra, cada região hidrográfica tem a sua foto, né? E são diferentes, né? E a identificação dos problemas termina também levando a uma agenda de pesquisa e de estudos, né, que vão embasar os documentos do plano de forma diferente. Né? Salgado é diferente da Buiú, que é diferente do Coreaú. Né? Você já teve pelo menos 3 experiências de plano dos 12, já que você coordenou já 3 planos. Né? Como é que é? É diferente mesmo? E aí tem uma cara, cada um tem sua personalidade, cada região hidrográfica tem sua personalidade. E como é que fica a condução do plano com essas diferentes personalidades? Cada um tem sua trajetória, apesar de ter um modelo geral. Porque assim, quando a gente está falando desse instrumento inicial de pesquisa, né, ele não foi um instrumento
homogeneizante, né? Na verdade, ele foi pensado a partir da realidade de cada região. Então, o questionário ele também tinha questões diferentes em função da realidade de cada uma das regiões hidrográficas, né? E as respostas em função disso também são diferentes, porque são vivências múltiplas, né, de sujeitos plurais, né, que estão ali na região. E quando eu falei no início, assim, uma porta de entrada, né, porque esse momento, essa pesquisa inicial como uma porta de entrada, nos possibilitou também, né, conhecer um pouco, a partir da percepção de quem está lá na ponta, de quem vive, né, quais são os principais questões, né, em termos hídricos, os principais conflitos, né, e sobretudo as questões institucionais, que são muito importantes, essas três dimensões, para a gente iniciar então as discussões para a elaboração de um plano de recursos hídricos, né. Os planos, evidentemente, durante o processo de construção, né, desde a sua fase inicial, eles têm sim, né, na minha perspectiva, uma visão diferente. Desde o início a gente pensou em imprimir essa questão de respeitar a diferenciação das regiões, quando a gente pensou o instrumento, quando a gente pensou também nas questões que são colocadas nas reuniões para serem discutidas durante as oficinas, né? E, por exemplo, quando a gente, se eu puder falar, por exemplo, o plano de recursos hídricos lá da região da Ibiapaba, né, que foi o primeiro plano do comitê, já era uma demanda antiga do próprio comitê. Eles já tinham feito em 2019 uma reunião, um levantamento de demandas, que seriam questões para eles importantes para serem incorporadas dentro do plano. Quando nós iniciamos a atividade na região da Ibiapaba, a gente retomou essa atividade em 2019, né, por reconhecer que foi um momento de discussão importante para eles, a gente não partiria do zero. Então a gente parte das informações do questionário, mas também lá na Ibiapaba a gente partiu dessa construção coletiva que eles fizeram em 2019, no sentido de saber, então, essas foram as questões que vocês levantaram, de problemas institucionais, hídricos, os problemas, né, de conflito pelo uso da água, elas permanecem, são essas questões, e a partir daí a gente iniciou o processo de construção do plano, na região, no caso da Ibiapaba, né. Na região do Coreaú, por exemplo, já tinha um plano, né, de 2010, né, e o que a gente fez foi exatamente uma atualização do plano. Enquanto lá na Ibiapaba a gente fez a elaboração do primeiro plano de recursos hídricos, no Coreaú a gente fez uma atualização desse plano, né? E aí mais uma vez a gente parte do quê? Do que já existia, que era o primeiro plano, plano de recursos hídricos de 2010. Então nós fizemos o quê? Junto com a gerência, um levantamento de todas as ações que estavam previstas no plano e fomos saber o que é que já foi de fato implementado, né, de 2010. O que não foi implementado, né, o que é que a gente poderia ainda manter para pensar o atual plano de recursos hídricos, né? Então nós fizemos esse procedimento, então são formas diferentes de atuar em duas regiões hidrográficas que têm suas peculiaridades, né? E a gente não fez, assim, apesar de ter uma metodologia comum, né, a gente procurou, à medida que a gente ia trabalhando em cada região hidrográfica, observar essas peculiaridades, mas também, né, valorizar e trazer para dentro do processo de planejamento o que eles já haviam construído anteriormente. Eu acho que então é bom pontuar isso realmente, assim. Cada região é específica. É isso que eu vou fazer e agora. E a ajuda das gerências regionais também, que é uma coisa que o Birajara falou. Birajara não, foi a Samira que comentou. Então, Sandra, posso ir? Pode. Então, Sandra, pelo que você está sinalizando, tem alguns pontos extremamente importantes. Primeiro, é o reconhecimento da trajetória de cada região do ponto de vista institucional da política de água, né? Que foi ninguém faz tábua rasa do que já existia. Toda construção é uma construção que tem parte do reconhecimento do passado, do que foi feito. Eu acho que isso é uma coisa importante. Segundo, é que você está sinalizando que o Ceará é heterogêneo. Quem pensa que o Ceará é só uma coisa só, homogênea, um mesmo semiárido, a gente está vendo aqui na sua fala que a gente tem muitos semiáridos do ponto de vista da natureza e também tem muitos semiáridos porque a sociedade também se organizou de forma diferente nas diferentes regiões do estado. Então as vulnerabilidades e potencialidades de cada região são diferentes. Então mesmo a gente tendo uma estratégia metodológica uniforme no estado, ela tem que ser flexível o suficiente para reconhecer esses múltiplos
Ceará, né? Ceará do ponto de vista da geografia física e da geografia humana que muda, e fazer esse reconhecimento é chave para que a gente tenha, o plano seja aderente às demandas de cada lugar e consiga a partir daí servir a cada lugar. Eu acho que esses pontos que você levanta é extremamente importante. Terceiro e importante ponto é dizer que é chave essa descentralização que aconteceu do ponto de vista inclusive da gestão de recursos hídricos, né? Uma desconcentração de Fortaleza, onde a COGE tem gerências regionais que se preocupa com cada um dos lugares e que tem um conhecimento específico que foi importante para delinear o primeiro passo do plano. Então as gerências regionais da COGE são muito importantes nesse processo, e o papel dessa está sendo reconhecido, e o papel decisivo que se sinaliza dos próprios comitês de bacia, como os tomadores de decisões, quem é tomador de decisão do processo, quem está escolhendo o caminho que deve ser trilhado, né, parametrizando o conteúdo que vai ter o plano e parametrizando depois também o processo de tomada de decisão. Eu acho que essa percepção do processo de gestão de recursos hídricos, eu acho que é uma marca, né, Sandra, desse processo. E quando você fala a questão da parametrização, né, do conteúdo, né, é um outro elemento que a gente deve destacar como um canal de participação, para que a gente não entenda a participação só como uma reunião, né, onde as pessoas vão e expõem as suas ideias, mas a gente criou outros mecanismos de participação durante o processo de construção, como por exemplo a leitura dos documentos, né? Eu considero que esse ato de a equipe técnica elabora um documento, né, e entrega para que aquele público que participou das reuniões, que expressou, que verbalizou as suas queixas, ou trouxe também o que pensava em termos de como ela pensa a região hidrográfica no futuro, né? Quando a gente sistematiza isso e transforma num texto, e esse texto ele é entregue com um prazo razoável para que eles possam ler e fazer comentários sobre esse texto, é um elemento também de participação, né? Porque você constrói, né, um documento, porque toda a discussão do plano ela vai ser materializada em um documento, né? É o plano de recursos hídricos. Mas esse plano ele passa por leituras e por discussões durante todo o processo, né? E isso também é um elemento de participação pública, né? Essa participação pública que tenta aproximar a sociedade, né, os membros do comitê do processo de gestão, tornando, né, eles também sujeitos desse processo, não só como recebedores de um plano onde eles estão ali só para dar informações, mas onde eles também podem avaliar, né, o conteúdo do plano. O que você está sinalizando aqui também que tem vários momentos de participação, né? Tem um primeiro momento de participação que é uma auscultação, a própria gerência regional, que é quem está mais próximo do comitê. Tem um outro momento de participação, que é a identificação dos principais problemas na região hidrográfica, feita por membros do comitê através de questionários. Tem um outro momento que é o momento inicial, que é a reunião de partida, onde aquela percepção inicial do que surgiu dos questionários é discutida com eles, apresentada e discutida com eles. Depois disso, você tem já no plano de trabalho, né, os grupos, vai ter uma comissão também, né, de uma Câmara Técnica, que é uma comissão de acompanhamento do plano, que é um grupo destacado do comitê que vai acompanhar passo a passo tudo que vai ser desenvolvido e na elaboração do documento, né? E aí vai discutir com eles. Depois tem workshops, né, que são reuniões de trabalho sobre sinalização e outras coisas mais, né, de outras fases do ponto de vista da elaboração das ações. Tem as próprias reuniões do comitê, tem o documento que é construído de forma anterior. Então, esse processo me parece muito mais rico do que aquele processo clássico de audiência pública, né? Porque na audiência pública você lança um documento e diz, dia tal a gente vai lá conversar sobre ele. Aqui tem um processo de construção continuada durante um período mais dilatado de tempo, onde as posições iniciais podem ser revistas, né? Tem um processo de aprendizado e de construção coletiva, de trocas, né? E de pactuação, né? É um pouco isso, Sandra? Sim, e de fato sim, esse processo de aprendizagem que você fala, ele tem ele é de mão dupla, tanto para a equipe, que é a equipe interdisciplinar, né, da universidade, a gente aprende também com esse processo, mas também quem está participando, seja os técnicos da gerência, seja os membros do próprio comitê. Então você tem aí um processo de participação colaborativo, né? E a gente vai aprendendo, juntos construindo o documento. E essas fases
da participação, né? A gente tem vários momentos ao longo da construção do documento, né? Ela agrega, né? E a gente tenta mobilizar vários atores, né? Atores diferentes, que têm posições diferentes dentro do campo dos recursos hídricos. A gente estabelece uma conversa inicial também com os próprios técnicos da gerência, núcleo de gestão e o núcleo de operação. A gente faz uma conversa com eles, um grupo de trabalho inicial. Depois a gente tem esse momento, como o Assis já relatou, né, das reuniões. Tem a oficina Semente do Futuro, que é um momento muito rico dentro do processo de construção. Esse termo, inclusive, vem da própria metodologia da época que a gente utiliza para o prognóstico, que é do Michel Godet, né, no qual a gente... Exatamente. E aí é um momento onde eles vão mostrar um pouco e discutir o retrato da realidade, e a partir desse retrato, como é que a gente pensa o futuro, né? A gente não parte só de projeções de sonhos, né? Mas é algo que é possível de ser realizado. E aí a gente faz isso dentro dessa chamada reunião Sementes do Futuro. É um momento muito rico de participação, quando a gente está pensando como está hoje a região hidrográfica, mas também como é que ela pode se comportar para frente. E aí eu acho que você sinalizou uma coisa extremamente interessante, né? Que tem uma inovação do processo de participação social. Então o processo de participação social agora está sendo, e é isso que talvez ligue essa ação ao programa Cientista-Chefe e distancie inclusive do que poderia ser um projeto de consultoria tradicional. Porque no processo de consultoria tradicional você estabelece lá as ações que vão ser feitas durante o plano, contrata a empresa e ela vai lá para poder executar essas ações. Aqui não, aqui está tendo um momento de análise, de reflexão, de construção de como deveria ser mais adequado o processo de participação pública, identificando caminhos que podem vir a ser trilhados no futuro. Então tem uma inovação da forma de fazer. Existe um novo know-how, né, de como fazer o processo de participação social. E a segunda coisa que você começou a sinalizar, que eu queria explorar com você agora, diz respeito à questão dessas inovações também tecnológicas, né? Porque o que é que a gente vê? Você acabou de dizer o seguinte, a gente está utilizando no plano de recursos hídricos sinalização prospectiva, né, que é a abordagem do Michel Godet. Isso não é muito usual nos planos de regiões hidrográficas. Eu me recordo, eu tive no Plano Nacional de Recursos Hídricos 2006, no Plano Nacional de Recursos 2006 a gente começou foi quando eu conheci Michel Godet e tentei trazer esses conceitos do Michel Godet aqui para o Ceará, foi porque a gente fez um primeiro ensaio de talvez de sinalização prospectiva, mas depois disso silenciou-se no Brasil, né? E a tradição dos planos de região hidrográfica tem sido aquela coisa de cenário tendencial, né, e um cenário alvo. Né? E o próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabelece como sendo esse o caminho. E a gente sabe que quando você escolhe um cenário, com as incertezas que nós temos na vida, incerteza na economia, incerteza associada ao clima, a única certeza que a gente vai ter desse cenário é que ele está errado. Né? Então, trabalhar com sinalização prospectiva, eu acho que é uma inovação importante, porque a gente vai identificar assim, quais são os futuros possíveis. E nesses futuros possíveis, como é que a gente pode organizar o sistema de gestão de recursos hídricos para que ele mantenha suas funções, sua atividade, reduzindo impacto de secas, etc., nesses diferentes estudos possíveis. Melhor do que ser eficiente, né, é ser persistente. Melhor do que ser eficiente num cenário que você sabe que não deve acontecer, é você ser persistente e fazer com que a sociedade sinta menos dores das secas e das cheias, né, seja qual o cenário que vai vir. Então, construir talvez essa sinalização prospectiva e a partir daí definir uma estratégia robusta, né, para sobreviver nessas questões, eu acho que também é um ponto de inovação, né? E além, eu queria que você comentasse a incorporação também até da sinalização prospectiva, mas também até mesmo agora de uma modelagem melhor de planejamento que incorpora a sinalização das mudanças climáticas, né? Então tem aí toda uma metodologia de sinalização ligada à questão da mudança do clima, o impacto da mudança do clima no regime de vazões dos nossos rios, como isso vai reduzir ou aumentar, no nosso caso, usualmente reduzir a disponibilidade hídrica, qual é o tipo de impacto que isso vai ter na oferta futura. Essa é uma outra inovação tecnológica que está tendo, para destacar só duas. Eu queria que você comentasse um pouco a partir da sua experiência, né? Essa tem sido uma fase assim, muito rica, porque assim, como é que a gente constrói os cenários possíveis, né? Como eles são construídos? A partir da história que é narrada por cada um dos sujeitos. E esses sujeitos que a gente identifica, né, que são atores relevantes na região, que produzem,
ou estão ligados a algum campo mais social, ou estão ligados a atividades mesmo produtivas, né? A gente faz uma identificação desses atores que participam do processo de construção do plano, mas também alguns que estão fora desse processo. Então, a gente faz como essa integração? A gente realiza entrevistas, né, com esses sujeitos, né, com esses interlocutores, que a gente chama interlocutores da região, né, do estado, né, de cada região hidrográfica. A gente constrói roteiros específicos conforme a ligação que ele tenha, se ele é do grupo de irrigantes, se ele é um produtor de flores, como a gente teve muito na região lá da Ibiapaba, por exemplo, ou se ele é da universidade, né, se ele é ligado a algum movimento, digamos, da sociedade civil, o sindicato. Então a gente elabora esses roteiros, né, faz uma conversa com ele através de uma entrevista, e isso compõe o que a gente chama a história dos cenários possíveis. Então, a partir da narrativa, do que eles falam, né, a partir da experiência deles, a gente constrói o que a gente chama de história dos enredos, né, o enredo dessas histórias que vão compor esses cenários, né. Então a gente parte inicialmente dessa informação, né, que é feita, que a gente obtém a partir dessas entrevistas, né, e depois a gente, né, quando a gente vai para as oficinas de Semente do Futuro, né, a gente identifica essas tendências, a gente nem chama muito tendência, mas assim, possibilidades de fatos que possam acontecer no futuro, considerando que essas possibilidades elas não estão estáticas. Você tem uma dinamicidade que você precisa observar, como a Assis já falou, e tem a questão da mudança do clima, né? E aí a gente tem alguns elementos muito importantes de inovação. Por exemplo, dentro do plano a gente está trabalhando hoje com as vazões regularizadas, né, do Estado, que é uma informação muito importante que a gente até então não tinha, que vem de um outro projeto, do Alocar, né, que trouxe essa informação que a gente integra, né, as atividades dentro da construção do plano de recursos hídricos. E é muito importante assim, a gente pensar nesses cenários possíveis, mas saber também que elementos podem causar rupturas, né, no que a gente está observando hoje e como é que a gente deve se preparar. Por isso que eu falei que você não está pensando a prospecção, né, esse cenário futuro, como simplesmente um desejo de como o futuro possa se materializar. Mas na verdade a gente prospecta isso a partir de informações concretas, informações que são dadas por quem? Por quem vive e atua e trabalha na região, né? E acho que esse é um elemento importante da construção desse projeto, né? Que eu acho que é uma inovação que ele traz também. Então, na realidade, o que você traz agora importante é que a gente está incorporando também essas informações que são vindas aqui da vivência, né? Da visão, das dinâmicas sociais que estão existindo naquela região, as dinâmicas sociais atuais, informações técnicas como essa questão lá do regime de vazões. Na realidade o Ceará até já tinha vazões regularizadas e do cálculo, o que mudou muito foi a forma da metodologia de avaliação das incertezas de risco. Isso foi uma coisa importante que foi feito nesse outro projeto, Alocar lá, com a liderança lá do Elano, na COGÉ, né, com a participação muito intensa lá do Alisson e do Renan, e estão na Fucene agora, do Vitor. Então é uma equipe que trabalhou muito nessa questão do regime de vazões. O Bruno também, diretor de operações da COGÉ. Então foi uma equipe muito interessante que trabalhou nesse regime de vazões, mas só que além do regime de vazões atual, tem essa coisa também da mudança do clima e como isso vai afetar, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Agora eu queria mudar aqui o rumo da nossa conversa um pouco, né, porque além desse processo de participação, que eu acho que ficou bem caracterizado, uma questão que me veio agora é que a liderança da coordenação dos planos é feita por mulheres, né? Isso eu acho que é um outro fato interessante, né? E está você, né, na coordenação de um grupo de planos, tem a professora Ticiana, né, também, e tem a professora Samir. Então, a professora Sandra, a professora Ticiana e a professora Samir são as três que lideram a execução, né, toda a execução e coordenação dos documentos do plano. E vocês três têm, digamos assim, também trajetórias de formação diferentes, né? Você é uma pesquisadora mais de sociologia da água, como somos assim, e as outras são mais de engenharia da água, né? Então é interessante isso, né?
coordenação vocês trabalham muito juntos e tudo, mas tem olhares diferentes e complementares, inclusive nessa questão da bacia. Como é que você identifica esse processo, né? A liderança das mulheres na coordenação dos projetos do cientista-chefe e esse olhar multidisciplinar, com tantas trajetórias diferentes, né, e tão ricas. Né? Sim, o Assis traz uma questão muito importante, porque assim, quando a gente olha o campo dos recursos hídricos... E cabe dizer que eu que sou coordenador geral do projeto, junto com o Elano, quando a gente escolheu não foi por ser mulheres, né? É por serem técnicas do mais alto nível e que a gente tinha uma confiança extrema. Eram os melhores, né? Independente de qual é a opção sexual ou qual é o gênero que teria, né? Então não passou por isso só está me ocorrendo agora. Mas de fato é um elemento muito interessante, porque quando a gente olha para o campo dos recursos hídricos, ele é um campo muito, digamos, masculinizado, né? Você tem muitos homens que estão inclusive em posições de destaque dentro do campo, né? E para nós foi um desafio, não pela condição de sermos mulheres, né? Mas um desafio em trabalhar 12 regiões hidrográficas, né? Dentro de um contexto de pandemia. A gente também não pode esquecer esse aspecto, né? E interessante que assim, nós três, né, que estamos na coordenação do plano, a gente trabalha de forma muito integrada, né? Tem atividades que, por exemplo, quando a gente faz os grupos focais, né? Então assim, a Tiziana, por exemplo, está coordenando as atividades agora lá da região do Salgado, né? Mas eu faço os grupos focais junto com ela, para trabalhar a questão dos técnicos da COGÉ e do núcleo de operação e o de participação. Então, essa integração, ela se dá nas atividades, né, diárias que a gente executa para o plano, né, porque a gente não está trabalhando cada um numa caixa, né, separado. De fato, a gente consegue, a partir da nossa formação, né, que é específica, cada um tem uma formação, e o que nos une é esse diálogo em torno da água, né, um pouco da experiência que a gente foi adquirindo, inclusive com o próprio Assis, né, com essa questão dos recursos hídricos. E a gente, a partir da nossa disciplinaridade, né, da disciplinaridade de cada um, a gente consegue fazer atividades integradas. Eu acho que isso é um elemento também rico dentro do projeto e eu considero também como um outro elemento de diferencial, né, que o projeto também tem proporcionado. Essa integração de áreas que são diferentes, isso não quer dizer que é a primeira vez, isso sempre aconteceu, né? Mas para a construção do plano a gente está à frente, né, somos nós três mulheres, mas tem uma equipe também, né? Majoritariamente essa equipe também ela é feminina, né? Nós temos cada pessoa da equipe tem apoio, né, de outros profissionais que são fundamentais, né? Nós temos também dentro da equipe profissionais do serviço social, das ciências sociais, da engenharia, né, da engenharia civil, da economia, né? Então a equipe, nesse sentido, ela também é multi, né? Nos apoios que a gente tem para implementar nossas atividades. Eu digo que mais do que apoio, são pessoas com as quais a gente dialoga, né, diariamente para executar as atividades e que tem um papel fundamental para a construção dos documentos, para a preparação das oficinas, né, que eles participam desse processo todo. Eu acho interessante também, eu não sei se é multi ou transdisciplinar, talvez até transdisciplinar, porque o foco não está sendo, talvez no diálogo de disciplina, mas está sendo foco no problema. Você tem um problema, esse problema da vida, ele requer conhecimentos de várias áreas do conhecimento, e essas áreas do conhecimento, cada um aporta a sua mochila, né, em cima do problema que está sendo dado, com seus livros e com sua história, né, e tenta inclusive identificar quais são os gaps, né, quais são as lacunas que uma disciplina tem para o outro, né, como é que eu enxergando o outro, eu enxergo diferente a minha própria área do conhecimento. Eu acho que tem aí uma questão também de integração e de integração da equipe multidisciplinar que possibilita um passo que é o passo transdisciplinar, porque o foco não é a disciplina, o foco é o problema, né? Então qual é o problema? O problema de melhor gerenciar a questão da água no Ceará, seja na bacia. Eu acho que isso também faz parte desse processo de construção, né, Sandra? Eu acho que esses dois pontos, então, eu acho que é importante, a questão das fases e da construção do processo de participação, essa questão
multidisciplinaridade, a questão de gênero que acabou me ocorrendo agora aqui também, que eu acho que é um ponto importante aqui da questão do projeto. Você teria assim, o que é que, olhando aqui essa primeira fase, né, porque a gente agora está concluindo o primeiro ano praticamente do projeto, estamos caminhando aí para o segundo ano, né, e sempre tem um processo de aprendizado, né? Sorte dos últimos planos que vão se beneficiar das lições dos primeiros, né? E os primeiros, sorte deles por terem sido pioneiros nesse processo. Então cada um ganha uma virtude, né, nesse processo de construção, né? Mas assim, olhando essa primeira fase, o que é que você identifica assim como, se você tivesse que fazer um resumo, assim, uma frase ou duas, como é que você qualificaria essa sua experiência? Assim, a experiência ela é muito diversa, né, e muito rica, né? Acho que eu começaria por ela. Diversa e rica. Diversa porque a gente trabalhou com a construção do primeiro plano para uma região que teve as suas peculiaridades, suas especificidades, né? Tem um outro elemento importante que a gente também foi um processo de aprendizagem rica, né? Porque você aprende tanto no contato direto com os membros do comitê, com os técnicos da companhia, que também tem uma vivência que a gente não pode esquecer, e a própria equipe, que foi constituída no âmbito do programa Cientista-Chefe, né, para executar esse trabalho. Então, assim, eu diria que a experiência ela é muito marcada por essa diversidade e pelas oportunidades de aprendizagem que ela proporciona para a construção de um documento, né, de fato, que possa ter a cara da região hidrográfica a qual ele se propõe, né, um documento que eu chamo até um documento vivo, né, no sentido em que ele traz, né, todas as falas e narrativas dos atores que estão ali interagindo, né, que não é um documento feito por gabinete, né, a gente mesmo com o processo de pandemia que nos impossibilitou de ir a campo, né, para realizar as atividades, a gente foi por campo por fibra ótica. A gente foi por fibra ótica, né? A gente foi ao campo por fibra ótica. E sem nenhum prejuízo a gente conseguiu realizar. Manteve as reuniões. A gente conseguiu realizar as oficinas, né, dentro do que a gente esperava, e a gente conseguiu. E um outro elemento também que é importante, a pandemia, né? Com ela a gente aprendeu o quê? Que esse processo de participação ele foi muito ampliado no sentido em que no sentido em que aspecto, né? Quando você propiciou que vários atores de diferentes lugares pudessem participar, por exemplo, do primeiro encontro, ou a reunião de partida, ou a audiência pública, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem um problema de deslocamento das pessoas para ir até o local da reunião. Então, o fato delas terem acontecido de forma remota teve, evidentemente, algumas dificuldades de acesso, porque algumas pessoas têm uma internet não de boa qualidade, mas por outro lado você ampliou a gama de atores e de sujeitos que puderam estar presentes nessas reuniões. Então a gente teve reuniões com público, assim, que a gente considera um público bastante significativo e diversificado, né? Então, para mim, eu acho que essa experiência assim, tem sido, né, uma experiência rica, tanto nesse contexto de técnico de produção de um documento que traz esses caráteres de inovação, como a Cis colocou, que trabalha com essa questão da mudança do clima, né, como elemento importante para pensar e olhar para esse futuro, né, o futuro que diz com relação aos usos da água. Uma aprendizagem com a equipe, essa equipe da qual eu integro, né, de coordenação, no diálogo que a gente estabeleceu com os técnicos e com o próprio comitê. Perfeito. Talvez aqui, a gente falou muito aqui, talvez de processo de inovação. Talvez a última passada a gente podia dar o seguinte: e aí, o que é que a população ganha com isso? Quais são os benefícios de ter um plano participativo, com essas qualificações que você sinalizou? O que é que ela traz assim, em termos de impacto na vida das pessoas? O que é que esse plano, qual a importância do plano para mudar essas vidas das pessoas e esse plano específico com esse tipo de abordagem, o que é que ele avança no sentido de, digamos assim, potencializar os efeitos do plano? Finalmente, a vida das pessoas pode mudar em quê? Para melhor com esse tipo de planejamento? Eu acho que tem duas coisas aí que são importantes. Primeiro, que
que o processo de construção do plano, ele viabilizou o quê? Ele viabilizou um espaço de discussão pública sobre vários elementos que compõem a realidade de cada uma região hidrográfica e que propiciou alguns desses sujeitos tanto trazer as informações que eles têm a partir da vivência e da experiência que eles têm dentro de cada uma das áreas, mas também eles levaram informações, né? A partir desse processo de discussão e que informações? Informações sobre os aspectos hídricos, né, os principais problemas hídricos, a questão dos conflitos, as questões institucionais, né? Então ele teve essa dupla função, né? Quando ele propiciou, né, que eles trouxessem essas informações, mas eles também levaram essas informações, né? E quando você passa por um processo assim, você não sai diferente, você não sai o mesmo como você entra, porque você está acumulando e trazendo, internalizando mais informações que foram ali discutidas de forma coletiva, né? E por outro lado também, quando a gente passou pelo processo de pensar as ações do plano, né, eles tiveram ali a oportunidade também de priorizar as ações. Um outro elemento importante, por exemplo, no momento dessa priorização, né, a gente procurou também estabelecer uma metodologia que propiciasse ouvir vozes que geralmente em ambientes de reuniões são mais tímidas, pouco se expressam, né? E aí a gente utilizou um procedimento, né, uma metodologia específica para propiciar que todos os atores que estavam ali participando do processo de construção do plano pudessem dizer, olha, essa ação aqui é prioritária, né, para mim, né, para a minha região onde eu estou. E isso foi possível, todos eles puderam priorizar, né, a partir da experiência de cada um deles, e a gente incorporou essa informação na reunião, porque é um diferencial também, sabe assim? Porque quando você vai para uma reunião, né, onde estão todos ali sentados no círculo, e você coloca as ações que foram validadas e diz, pronto, essas foram as ações que foram validadas, então como é que a gente vai priorizar? E geralmente a discussão era como? Eu acho que ela é uma ação que deve ter alta prioridade. Mas geralmente quando ficava a fala de alguém que mais fala no grupo. E a gente teve essa preocupação no momento posterior de tentar mudar isso, né, e propiciar que todos falassem, né? E aí isso é um elemento importante que tem a ver com a pergunta que você faz, porque tantas ações são pensadas, né, por todos eles, mas também o processo de priorização que eles atribuem, né, que isso vai dizer o quê? Qual é a ação que é mais prioritária para a minha região? Né? E não é a ação que está sendo pensada de forma prioritária por uma pessoa só, mas a partir da expressão de um conjunto, né, de pessoas que puderam ali falar, expressar, né, por exemplo, a questão da priorização dessas ações, que eu achei também um elemento importante. Então, quando você faz um processo de planejamento assim, você oportuniza essas falas, né, e você constrói, né, ações e pensações que de fato têm a ver com a realidade deles, né? Não são ações que são pensadas pela equipe, a priori, né? São ações que são pautadas por eles porque estão lá e vivem e conhecem a realidade. Acho aqui que tem os 3 pontos da sua fala que eu acho muito interessante. Primeiro, quando o conhecimento transforma a pessoa, transforma a visão de mundo que ela tem, da própria realidade que ela tem, ela vai enxergar o próprio espaço de vida dela de uma maneira diferente a partir do aporte de conhecimento que o plano dá. Segundo é que existe um pacto, né? E esse pacto ele é um pacto construído coletivamente, então eles vão identificar, não é mais a vontade de A, de B, de C, mas a vontade coletiva que identifica quais são as ações que devem ser realizadas e quais são as ações mais importantes para serem realizadas na bacia. Isso termina ganhando uma energia política extremamente importante na construção dessa solução do ponto de vista de médio e longo prazo. Então tem um pacto que é feito, né? Tem essa questão mesmo que o conhecimento, ele, em grande medida, ele transforma o processo de vida daquela população, e tem um processo também de internalização, né, talvez aí tem a ver com essa construção social do pacto, tem de internalização importante. E aí eu acho que você sinaliza uma questão extremamente importante, que esses planos participativos, e com essa abordagem, são diferentes dos planos tecnocráticos, né? Se você contrata alguém, tá certo?
um técnico qualquer, mesmo que seja eu, né? Para redigir um documento, aquele técnico expressa sua posição naquele documento, mas aquela expressão, ela não é expressão coletiva. Por mais bem intencionado, por mais bem qualificada seja a qualidade da informação, ela termina expressando uma visão de mundo. E aí você não pactuou. Então, por conta disso, o plano muitas vezes vai para a prateleira. Que aquela é a vontade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos técnicos, e não é a vontade da coletividade que mora, que vive e que sofre e que se alegra do lugar onde vive. Então, eu acho que essa terceira dimensão, acho que é uma dimensão extremamente importante do plano participativo, do plano tecnocrático, como você está sinalizando aí, e um outro que diferencia, inclusive, daquele plano que é um plano meio termo entre o tecnocrático e esse participativo, digamos assim, nas entranhas, né? Que é aquele plano que você escreve um plano e comunica e vê a reação, né? Que é uma participação como se fosse uma audiência pública, e você vai lá para ouvir críticas e depois muda pouco, né? Então, como ele é construído a 6 mãos, né? As mãos da equipe técnica do cientista-chefe, as mãos dos técnicos da COGE e as mãos do próprio comitê de bacia, isso termina talvez dando uma força e uma esperança de implementação dessas ações que vão, ao fim e ao cabo, tentar fazer com que a água não seja tanta na cheia, nem tão pouca na seca, nem com tanto problema de qualidade, né? Nem tão cara e nem tão conflituosa, né? Então, que a água ela consiga melhor administrar isso, dando mais segurança hídrica para a população, melhorando a qualidade de vida da população. Eu acho que você fez um belo ponto aí, fazendo essa síntese dessas 3 dimensões que eu acho que diferenciam os planos antigos desses planos novos, do ponto de vista da possibilidade de ele produzir benefícios, né? Como equidade, como eficiência econômica, sustentabilidade ambiental, né? Talvez ele promova aí um nível de sustentabilidade mais alto, né? E uma potencialidade para se tornar a vida mais elevada. E um outro ponto importante é que nesse processo todo, né, que passa todo o tempo subliminar aqui para mim, é a questão da ampliação do espaço democrático, né? Porque, de fato, a democracia aí ela está se exercendo de uma forma mais plena, né? As pessoas que estão sendo afetadas estão discutindo e decidindo o seu destino. Eu acho que isso, mais do que um valor, a participação, um valor instrumental, na construção do processo do plano, ele tem um valor intrínseco, né? E um valor essencial para a própria forma de a gente viver, né? E as pessoas é que devem escolher quais são os caminhos que devem trilhar. As bacias, os coletivos humanos é que devem tomar essa decisão. Eu acho que, de certa forma, o espaço público ele se amplia, porque o comitê é parte do espaço público. O comitê é uma instância do espaço público. Então, essa instância do espaço público, ao ter essa capacidade de decidir sobre qual é a melhor agenda daquela região, eu acho que tem aí uma ampliação do espaço da democracia, né? Você coloca uma coisa muito importante, porque essa esfera pública, ela se mobiliza, ela se fortalece a partir da informação, né? E aí, essa informação, ela não se dá só nesses aspectos que a gente até discutiu antes. Tem um outro elemento que eu também acho importante, os planos, eles trazem uma estimativa de custo das ações, né? E essa estimativa de custo que é feita ao final, né, do último documento, apresenta, não é de fato um orçamento engessado, mas é para que esses atores eles tenham conhecimento que aquela ação, né, ela tem um custo, tem uma estimativa que possibilita que quando eles forem negociar a implementação daquela ação específica, eles já tenham uma informação que é muito importante, que é a questão do custo, né, o valor econômico, né, o valor mais financeiro, digamos assim, dessas ações. Então, isso é um outro elemento também importante que amplia esse processo de democratização desse espaço público, porque se dá o conhecimento não apenas das ações, mas essas ações elas também têm um custo. Então, quando eles forem negociar essas ações para sua implementação, já se tem pelo menos uma ideia, né, qual seria esse custo. Digamos assim, um valor de grandeza que os possibilita e os dá mais informações para esse processo de negociação posterior para a implementação das ações.
Eu acho esse ponto extremamente importante, né? Que a Sandra levantou. Acho que foi muito bom nós termos esse momento aqui de diálogo, né? E queria lembrar aqui que essa ação é uma ação dentro do programa Cientista-Chefe. O programa Cientista-Chefe, o Cientista-Chefe é um nome de fantasia para um programa de inovação e política pública. E eu acho que quando desfiamos aqui esse novelo aqui na nossa conversa, né? Da nossa trama aqui do diálogo que nós tivemos agora aqui, né? Essa nossa conversa aqui, essa nossa discussão, que mostrou de forma muito clara, pelo menos para mim, espero que para quem nos vê também, é que esse programa está ajudando a melhorar a política pública de recursos hídricos, né? Incorporando mais democracia, incorporando novas tecnologias do ponto de vista da participação social, incorporando novas tecnologias do ponto de vista da avaliação da disponibilidade hídrica, da demanda, fazendo uma melhor quantificação dos custos necessários para o investimento. Então, esse pacote tecnológico, tecnologia hard e soft, né? Eu acho que é uma coisa importante que, de certa forma, contribui para avançar o sistema de gerenciamento de recursos do Ceará e faz, eu acho que o programa Cientista-Chefe um programa de relevância, né, para a política pública de água, e ao servir a água, servir a uma dimensão extremamente essencial para o desenvolvimento do Estado, né? Que crise hídrica aqui no Ceará não é crise setorial, é crise sistêmica. Né? É uma crise que abala a dimensão econômica, a dimensão da qualidade de vida da população. Então, melhorar, dar mais garantia de abastecimento, trabalhar a questão da segurança hídrica no Estado, melhorar o processo de gestão de recursos hídricos, significa melhorar a qualidade de vida da população. Eu acho que com isso o programa Cientista-Chefe está dando novos instrumentos à política de água. Eu fiquei muito feliz em ouvi-la corroborando talvez com essa hipótese inicial. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Essa era a minha última